Maria José, seja bem-vinda. Vera Lúcia, seja bem-vinda. Raimundo Silva, seja bem-vinda. Em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos. Elizabeth, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Gente, eu ia abrir essa live mais cedo, mas eu não sei porquê. Eu tive um probleminha com o celular. Aqui agora um problema técnico. Eu não sei consertar celular, gente. Mas vocês veem às vezes as mínimas coisas que nós estamos fazendo. Nós encontramos. Railda, seja bem-vinda, minha linda. Estou acenando para você. Em nome de Jesus. Maria Farias, seja bem-vinda. Estou acenando para você também. Em nome de Jesus, seja bem-vinda. Gente, é incrível como quando a gente não vê nada, você não está vendo nada, você não está vendo nada, completamente nada, e a pessoa está ali, junto de você, não se preocupa com nada, não se preocupa com você, não vai lhe perseguir, porque afinal de contas você não está vendo nada. Então, quando você começa a enxergar, o problema aparece. Sabe, havia um cego de nascença e ele ficava pedindo esmolas. Então, Jesus Cristo sarou aquele cego. Sabe o que foi que aconteceu? Ninguém via aquele cego. Tudo que aquele cego tinha era uma capa. Aquela capa servia para identificar as pessoas que podiam pedir, esmolar naquela época. Railda, obrigada por estar curtindo. Em nome de Jesus, coração, obrigada. Ninguém vai incomodar você se você não tiver os olhos abertos. Agora, a partir do momento que você abrir os olhos e você começar a se impor, a partir do momento que você abrir os olhos e você começar a dizer não, a partir do momento que você abrir os olhos, Rosa Ferreira, seja bem-vinda, Rosa, boa tarde. E a todos vocês, em nome de Jesus. Então, quando você verdadeiramente estiver servindo já de ponto de apoio para outros, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com aquele cego. Ninguém via aquele cego. Compartilhou o vídeo da live. Obrigada, Railda, por ter compartilhado o vídeo da live. Em nome de Jesus. Então, ninguém via aquele cego. Ele era apenas mais um cego que tinha direito de usar uma capa. E essa capa o identificava como um pedinte, como um mendigo. Então, Jesus passou por ali. Everaldinho, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Jesus passou por ali e deixou uma diferença. Neide, seja bem-vinda. Ele deixou, Deus é bom, glória a Deus, não é não? Ele deixou uma diferença, ele deixou uma marca naquele homem. Então os escribas, os sacerdotes, eles ficaram bem bravos e mandaram chamar a mãe e o pai daquele rapaz. E eles chegaram lá e disseram que não tinha nada a ver com isso, que aquele rapaz já era de maior. Ele já tinha mais de 30 anos e ele era um cego de nascença. Ele nasceu sem a visão.
Então a luz de Deus lhe deu os olhos. A luz de Deus é tão maravilhosa que não tinha como um homem normal fazer tal coisa. Apesar que a palavra de Deus nos diz que se nós crermos, tudo podemos fazer. Mas o que eu quero Obrigada, Everaldinho. Eu costumo ler sobre essas coisas. Railda, obrigada por estar curtindo. Então, havia um homem chamado Saulo de Tarso e ele perseguia os crentes, os fiéis. Ele perseguia o povo de Deus. E ele perseguia para matar. Porque eles não queriam que a palavra de Deus fosse difundida, que o evangelho fosse difundido, mas eles já tinham destruído com a vida de Jesus, pelo menos era o que eles pensavam. E naquele mesmo ensejo, Paulo ficou cego. Então Barnabé, um dos seguidores de Jesus, foi chamado por Jesus e Jesus mandou que ele fosse até uma rua chamada Direita, onde se encontrava um homem chamado Saulo de Tarso. Então Barnabé disse que aquele homem era um seguidor, um perseguidor dos fiéis, dos escolhidos. Você entende o que eu estou querendo dizer? Então, enquanto você não fizer a diferença, ninguém vai perseguir você. Enquanto você não for luz, ninguém vai perseguir você. Ninguém vai tocar um dedo em você enquanto você estiver silenciada, sem nenhuma reação. Então as pessoas chegam e dizem: não seja tão reativa. Silencie, fique calmo. E eu quero dizer uma coisa a você. Helenilde, seja bem-vindo. Valmir Pereira, seja bem-vindo. Não tem essa de você silenciar tanto e nem de estar sempre impecavelmente calmo. O que você precisa é de clareza. Mas entenda, existem momentos que você vai ter que sair da calmaria para enfrentar. Para você conseguir enfrentar as turbulências da vida, as trovoadas, as tempestades. Você pode estar em paz, mas nesses momentos você vai estar solícito por resolver determinadas... Luciana, seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Por determinadas pendências. E eu quero lhe dizer uma coisa: a melhor coisa do mundo é você saber qual lado escolher. Saulo de Tarso, ele perseguia os escolhidos. Ele perseguia a todos que ousassem falar do evangelho, do amor, do companheirismo. Ele perseguia e matava os servos de Deus, os apóstolos. Através da dor você encontra o verdadeiro amor. É o de Deus. Deus não quer que seja através da dor. Mas, afinal de contas, nós somos como ovelhas. E sabe, não tem um animal mais indolente do que uma ovelha. As ovelhas são mansas e pacíficas, elas não têm reação. Elas são animais criados domesticamente ou... As pessoas as criam na área rural para aproveitar o seu pelo e também a sua carne.
A ovelha, ela representa a prosperidade também. Mas o arquétipo da ovelha é aquela que precisa de um guiador, de um guia. A ovelha, ela não determina nada. As pessoas têm que determinar por elas. Cecílio Marcolino, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Darlane Maria, seja bem-vinda. Então, nós somos as ovelhas, é isso. Eu quero dizer uma coisa a você. Se você escolher por ser uma ovelha, entenda, você não pode errar. Simone Alves, seja bem-vinda, Simone. Estou acenando para você. Elisa Silva, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Darlande, seja bem-vinda, todas vocês. Então, muitas vezes você pode... Boa tarde, minha linda. Boa tarde, Simone. Você pode dizer assim, caramba, se eu soubesse de tudo isso muito anteriormente, eu não tinha passado por onde eu passei, eu não tinha sofrido o que eu sofri. E talvez você, se você soubesse de tudo isso antes, você tivesse sofrido muito mais. Glória Barbosa, seja bem-vinda, Rose, em nome de Jesus. Obrigada, Rose. Obrigada, Glória. Obrigada, Railda. Essa live, hoje é a minha meta. Bora de tepe-tepe, é isso aí, Railda. Vamos de tepe-tepe, vamos botar 250k nessa live hoje. Todos nós queremos algo, estamos buscando por algo, você também está buscando, você também está nessa busca, você quer despertar e você não quer mais ser a pessoa que você é, você quer melhorar, você quer brilhar mais, não no sentido de exibicionismo, mas no sentido de saber como faz para colaborar com o todo, com o seu entorno, com pessoas que nesse momento estão sofrendo. Se você soubesse antes de tudo que você sabe hoje, você não sofreria o que você sofreu na sua vida. Porque só sabe quem passa determinadas experiências, só sabe quem passa. Bora de tepe-tepe, gente, dedinhos nervosos, bota aí, em nome de Jesus. Sabe, eu há pouco tempo estava pedindo ajuda aqui na internet para fazer uma casa de acolhimento para mulheres que sofreram abuso doméstico. Então, em parte eu consegui. E aconteceu algo tão inesperado por mim. Ali naquele mesmo lugar eu perdi o meu sobrinho, sabe? Ele foi morto lá. Então eu não conseguia entrar mais naquele lugar. E eu orei a Deus e eu disse, Senhor, o que está acontecendo comigo? E Deus disse, eu simplesmente só quero que você vá até aí. Tire a mão de cima e deixe que eu faça a obra. Faça o que você tem feito. Leve essa palavra para outras pessoas. Liberte vidas. Então, eu venho para cá e eu faço isso com
com muita ousadia, com muita vontade de fazer e com muito carinho. De verdade. Porque eu quero que você saiba de uma coisa. Cigana linda, seja bem-vinda. José, seja bem-vindo. Obrigada, Simone, por estar curtindo. Railda, obrigada, gente. Jesus. Então, eu deixei tudo lá. O que eu tinha construído, o terreno, deixei tudo lá e eu vim para casa. Eu ainda estou sentindo o luto do meu sobrinho. Mas todos os dias que eu penso em não levantar da cama, é como se ele, o meu sobrinho, estivesse me dizendo: a senhora vai conseguir por mais um dia, só mais um dia. Então, é por ele também que eu estou aqui. Ele também foi uma vítima de abuso. Ele também tem uma história para contar. Porque eu não acredito que você vai morrer e não acredito que ele morreu. Você me entende? Eu acredito no que Jesus diz, que nós somos a essência dele e que um espírito não morre. Nós somos seres eternos. Então, você pode ter certeza que quando você abrir sua boca, quando você dizer mais vezes, a coisa certa, exata a dizer que é não. Diga não, aprenda a dizer não, para que você tenha saúde mental. As pessoas... Cláudia, seja bem-vinda. Cláudia Primo, seja bem-vinda. Simone, muito obrigada por estar curtindo. Josefa Santana, seja bem-vinda. Vocês, obrigada. Os que estão curtindo, os que estão comentando. Gente, não deixa de comentar o máximo que você puder. Comenta, tira dúvida, pergunta. Vamos interagir com essa live, em nome de Jesus. Então, sabe, Saulo de Tarso, ele perseguia os escolhidos e ele perseguia eles para... Você entende? Ele não conseguia fazer outra coisa, porque ele era um homem altamente religioso e tudo o que ele estava fazendo, ele fazia em nome de Deus. Os homens fazem coisas horríveis em nome de Deus. Na verdade, na maioria das vezes que eles querem fazer uma loucura, eles fazem em nome de Deus. Então, tudo que eu vou lhe dizer é que você pode quebrar as regras, você não pode quebrar os princípios. As regras são coisas que nós podemos até quebrar, mas os princípios não. Então, sabe, se você olhar, o princípio primordial é crescimento. O princípio primordial é movimento. Eu estou cansada de ir atrás das coisas, estou me deixando fluir. Acho que é bem melhor. É bem melhor mesmo, Simone. Deixa que as coisas aconteçam. A palavra de Deus diz que ao dia cada qual o seu próprio mal. Cada dia ele já vem com o seu próprio mal, sabe? Sônia Regina, seja bem-vinda. José Santana, seja bem-vindo. E muitas vezes nós não estamos entendendo
que muitas vezes é para parar, não é para fazer nada. É para que você se mantenha quieto, em silêncio, pela fé. Então você pode pensar, caramba, tudo vai ruir, tudo vai ser destruído. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Deus disse para Ananias, Ananias, vai lá, porque eu vou usar aquele homem que vive te perseguindo. Ele persegue a mim, ele persegue aos meus. Então Ananias foi lá orar por Paulo, morrendo de medo, porque Paulo, ele matava os judeus. Todos aqueles que se diziam que buscavam a Jesus, que eram seguidores de Jesus. Jesus já tinha sido crucificado porque, por causa da sua palavra, por causa da sua mensagem. Então, todo aquele sistema amava Paulo. Paulo era um homem instruído e vinha de uma família nobre. Paulo, ele era sujeito às regras de todos os sacerdotes da época. Então, ele, como a maioria, eles não acreditavam que Jesus havia ressuscitado, que Jesus não tinha morrido. Então Jesus disse a Ananias, vai lá e tira as escamas dos olhos daquele homem para que ele veja, porque ele será um instrumento em minhas mãos. Aqui em Atos capítulo 9, versículo 15, está dizendo que Saulo, ele ficou cego. Então Ananias foi lá, orou por ele, e as escamas, como se fossem escamas, caíram dos olhos de Saulo. Então ele foi batizado como Paulo. E aquele homem que antes era um perseguidor, ele passou a ser perseguido. Você lembra da história do rapaz que Jesus curou ele da cegueira desde a sua... Ele nasceu cego, na verdade era uma cegueira de nascença. E você sabe, um caso desse é um caso perdido, não é? Mas aí ele foi curado, então eu acredito que houve um rebuliço dentro daquela comunidade, dentro daquela cidade. Um homem que nasceu cego veio a enxergar. Então, os sacerdotes mandaram chamar o rapaz. Ele já tinha mais de 30 anos e ele era cego de nascença. E ele disse, eu não sei quem foi, eu não sei para onde ele foi, eu só sei que estou curado e vejo. Então chamaram os pais dele. E os pais dele disseram, pode perguntar a ele, porque nós não sabemos de nada e não queremos nos envolver com esse tipo de coisa. Nós não temos nenhum problema com isso, entendeu? Eles lavaram as mãos. O filho tinha uma capa. A capa, ela era um sinal que ele tinha o direito de mendigar dentro da cidade. Mas quando Jesus passou pela vida dele, ele de mendigo passou a ser um provedor. Ele passou a ser um perseguidor, um perseguido também. Saulo de Tarso se transformou em Paulo.
Ele que escreveu a maior parte dos evangelhos, sabe? As cartas, a maioria delas foi Paulo que escreveu. Então, acredite que o trabalhar de Deus é na sua vida, que existe uma chamada, que essa chamada de Deus na tua vida é para que haja movimento, é para que haja crescimento, é para que haja transformação, é para que haja bênção, cura, restauração. Porque Deus não quer lhe ver como uma fracassada ou como um fracassado. Não pense que você perdeu. E isso é apenas um intervalo no meio da sua história. A sua história vai ter que continuar, porque essa é a vontade de Deus. Você foi chamado e escolhido para fazer isso, sabia? Imagine se você estivesse lá. Imagine se você estivesse lá na época que muitas pessoas estavam vendo algumas bandeiras vermelhas, mas não conseguiam interpretar os sinais. Porque aquelas pessoas, elas normalizam o abuso. Entenda, uma pessoa que vai te perseguir, que quer abusar você, o sistema verdadeiramente é abusivo. E isso pode acontecer no teu trabalho, isso pode acontecer na tua casa, isso pode acontecer no meio da tua família, da tua parentela, isso pode acontecer na sociedade a qual você faz parte, em qualquer âmbito dela. Mas existe um porém. Jesus veio para dar fim a esse tipo de coisa. Então, você sabe o que aconteceu com ele. E muitos de nós estamos dizendo, eu não quero fazer parte dessa história, eu não quero fazer parte disso, porque, sabe, a primeira pessoa que se meteu em evitar essas coisas Lara, seja bem-vinda em nome de Jesus. Rose, seja bem-vinda. Obrigada, Simone, mais uma vez. Então, o que aconteceu com Jesus pode acontecer comigo, com você. Sabe, é para isso que ele está lhe chamando. Essa é a obra dele e ele chora por nós gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus chora gemidos inexprimíveis. Quando ele vê alguém ser abusado de alguma forma ou por alguém, não importa. Tudo o que ele quer é que isso não venha se repetir. Ele veio, se sacrificou para que não houvesse mais sacrifícios, para que não houvesse mais abuso, para que não houvesse mais perseguição, para que aquele que quer brilhar, que tenha o direito de brilhar. Mas ele brilhou tanto, ele alimentou famintos, ele fez o milagre, a magia acontecia diante dos olhos das pessoas. Uma criança uma vez sentou-se junto de mim e disse que Jesus era mágico. E eu nunca tinha olhado desse ponto de vista. Então, se você prefere, pode usar essa palavra, magia. Jesus, ele era um mágico. Jesus, ele era um curandeiro. Jesus, ele era uma centelha divina, não. Ele é a própria centelha maior. Debaixo da fé, na fé, aguardo a decisão do Criador. Glória a Deus. Deus te abençoe, Lara. Que Deus lhe abençoe. Maria Efigênia, seja bem-vinda. Railda, obrigada por estar curtindo.
Você pode achar, escute, você pode achar difícil de acreditar que isso pode ser feito. Você pode achar difícil de acreditar que isso pode ser algo que você pode realizar. É você que é chamado para iluminar o mundo. Eu tenho uma hashtag. Eu criei uma hashtag Vamos Iluminar o Mundo. Por favor, republiquem, tudo junto em minúsculo. Eu peço isso, por favor. Isso é importante para mim. Eu passei pelo abuso. E eu cheguei a um ponto de dizer, como é que uma coisa dessas acontecem e as pessoas simplesmente normalizam? Eu não consigo conviver com o que aconteceu comigo de uma forma a normalizar aquilo. Eu não sou o que fizeram comigo, sabe? Aquilo já passou, ficou lá atrás. Eu estou aqui dando o meu testemunho. Eu estou dizendo a você que eu passei por isso durante mais de 30 anos. Desde o início do meu casamento, eu simplesmente era drogada com remédios psicotrópicos. Eu não sei exatamente quantas vezes eu fui violentada pelaquele homem. Mas uma coisa eu vou lhe dizer, eu não acho que isso seja uma coisa normal ou que possa ser normalizada. Então, eu vi várias bandeiras vermelhas. Quando eu o conheci, ele já era uma pessoa irresponsável, abusivo. Hoje eu sei disso. Mas o que eu quero te dizer é que, Maria, tudo bem, Maria. Então, gente, eu passei pelo verdadeiro inferno. Sem medo ou tropeço, pois confio nos propósitos divinos. Gratidão. Gratidão, Lara. Que Deus te abençoe, minha querida. Tudo bem, Maria. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Geraldo Gomes, 94. Seja bem-vindo. Então, eu disse a Deus, enquanto vida eu tiver, eu vou falar sobre o meu testemunho. Eu vou falar para as pessoas porque estava tudo tão claro, tão evidente, era tão fácil de identificar tudo, gente. Um homem alcoólatra com 30 anos e tantas histórias que já envolvia a sua vida. Então, se eu soubesse, se eu entendesse de autoconhecimento, sinceramente, eu não teria entrado na maior roubada que eu já entrei na minha vida. Um casamento que durou 34 anos. Eu não acredito que foi 34 anos, foram tudo isso. Obrigada, Lara. Obrigada, você agora me emocionou. Então, o que eu estou querendo dizer é justamente isso. Quando nós passamos pelo processo e quando nós chegamos num ponto a qual nós escolhemos, fazemos uma escolha dentro do mesmo processo de servir a causa. Sabe, não teve ninguém para socorrer, não teve ninguém no momento do meu isolamento, não tinha ninguém para ver o que estava acontecendo comigo. Eu era drogada diariamente, não tinha ninguém se importou. Eu mudei tão rapidamente o comportamento, as minhas mãos se tornaram trêmulas, eu me tornei uma pessoa amarga, triste.
todo o meu brilho foi apagado. Então você acredite, existem vampiros espirituais, vampiros emocionais. Eu fui vítima de um e eu não quero que você passe por isso. Eu não quero que os seus filhos passem por isso. Eu criei uma hashtag Vamos Iluminar o Mundo. Sabe, dentro das nossas salas de aula tem que voltar a ter aulas sobre civilismo, sobre autoconhecimento. Existe a possibilidade de toda a escola no Brasil abordar esse tema, desde os primórdios da escola até a faculdade. Na verdade, nós não sabemos quem somos e não podemos saber. Tem um cara que tá morrendo, mas por causa de uma palavra que ele já eu não entendi bem, Maria, que ele já não estou entendendo bem o que você está dizendo. Iaurá, é isso, Iaurá. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. E eu quero dizer uma coisa a você. Eu não culpo meus pais, eu não culpo minha mãe. Me deu sinais e eu não quero, entendi. E muitas vezes, sabe, nós estamos tentando não ficarmos só. Ou nos agarramos a um relacionamento desse por pura ignorância. Foi o meu caso. Eu achava que aquilo ia passar, que era um comportamento de rebeldia, sei lá, mas Deus ia fazer a obra porque Deus é muito bom e Deus vai mudar as pessoas. Deus, ele já mudou. Deus, ele já mudou, ele já fez aqui, ele já esteve aqui, ele já deixou uma promessa, ele apenas nos ajuda a manter a nossa mudança. Sustente a sua mudança, sustente a sua transformação, sustente para que ninguém tire ela das suas mãos. Sustente, segure. Sou Sandro Geraldo Pereira. Seja bem-vindo, Sandro, em nome de Jesus. Sandro, sustente tudo isso aí, porque amanhã, depois de amanhã, você ainda vai estar por aqui, se Deus quiser. 50% é a nossa coragem. Nós temos que tirar a bunda da cadeira, gente. Sairmos da zona de conforto. Sabe, eu estava dentro de um relacionamento que estava me matando. Então, nos últimos 2 meses que eu convivi com aquele homem, eu perdi 40 quilos. Eu me mantive sem alimento durante 2 meses seguidos. Eu estou falando sério. Então eu me mantive sóbria, sem nenhum remédio. E foi horrível porque eu tive uma crise de abstinência terrível. Então eu tive um surto. Psicologicamente eu estava arrasada.
neurologicamente também, porque foram 34 anos sofrendo violência medicamentosa. Você sabe o que é isso? Você ser envenenado aos poucos. Então, ele já sabia o que estava fazendo, ele gostava muito de ficar quieto na frente do computador, ele gostava de estudar a composição dos medicamentos e para que servia, em qual casos deveria ser ministrado. Tem muita gente assim. Na época que Jesus veio aqui, ele veio para falar sobre isso, gritar nas praças sobre isso, e ele fez. Ele entrou dentro do templo e ele derrubou as mesas. Ele não queria que dentro do templo do seu pai houvesse comércio. E você sabe que na maioria dos templos hoje em dia, independente da religião, tudo é um comércio. Então, o problema é o homossexual, o problema é você que não é da mesma religião que eu sou, mas a verdade é que o problema não é nada disso. A verdade é que o ser humano é mau. Muitas vezes ele escolhe por ser mau. Quando ele é mau, ele escolhe, é uma escolha dele. O ser humano, na verdade, é algo extraordinário, é a máquina mais extraordinária que Deus deixou sobre a terra. Você é um legado de Deus. Mas acredite, existem forças espirituais nesse exato momento tentando puxar você para baixo. No caso do narcisismo, eu sou terapeuta. Eu cuido de mulheres que já passaram pelo abuso também, como eu já passei um dia. Então, o que eu quero lhe dizer nesta manhã é que isso não é algo que nós estejamos criando da nossa cabeça ou que seja algo psicológico, é algo real. E existem pessoas que estão perdendo o seu brilho, perdendo suas vidas por causa da ganância de muitos. Lembra de meu nome, pois você está abençoada pelo próprio Deus. E a Ura, obrigada. A Pleuse enviou rosas. Este é o primeiro presente dessa pessoa. Mostre sua gratidão. Obrigada, Aple, em nome de Jesus. Maria acaba de receber o selo de presenteadora número 2. Obrigada. Obrigada, minha querida. Lara, proteção. É verdade, Lara. Existe nesse exato momento uma guerra sendo travada por sua causa. Acredite. Sabe, existe uma guerra sendo travada pela sua cabeça. Por esse cara que está sentado aí dizendo que é você. E você não é essa pessoa. Então, tudo que eu peço a Deus é que essa pessoa que está sentada aí, dizendo que é você, essa pessoa morra. Mas Vitória não diz isso não, eu digo. Eu digo porque tudo que nós temos, Deus te abençoe quando você vê as notícias. Dobre seus joelhos e glorifique a Deus. Eu te amo e Deus também te ama. Fica bem, minha filha amada. Glória a Deus. Obrigada por essas palavras maravilhosas. Hoje também mais condição financeira aqui. Hoje também mais condição financeira do que aí, amor.
Amém, Maria. Você acaba de receber o selo de presenteadora número 2. Obrigada. Mantenha sua fé. Eu mantenho. E Ahura, até. Seja sempre bem-vindo aqui. Então, o Senhor se levantou e bradou durante toda o período que esteve sobre a terra contra essas pessoas. João Batista teve sua cabeça ofertada numa bandeja. Por que você acha que essas pessoas passaram pelo que passaram? Você não acha que fazer uma escolha é algo... Jesus te ajuda. Obrigada, Maria. Eu creio em nome de Jesus. Que Deus, Ele é maravilhoso, Ele está presente, Ele está fazendo o seu melhor por cada um de nós. No campo invisível estou guardada a minha matéria trabalhando no propósito. Glória a Deus, Lara. Continua assim. Continua a tua busca. Continua. Continua. Esse desdobramento todo não é em vão. Deus, Ele está trabalhando através da sua vida como Ele está trabalhando na minha. Ele vai lhe dar vitória. Nós não podemos olhar pelos olhos da vista. Sabe, várias vezes eu já tive vontade de parar. Eu já tive vontade de desistir de tudo. Mas existe uma força maior dentro de mim que diz para mim, não, você vai prosseguir, eu estou aqui. Eu estou com você e você não está sozinha. Maria, eu também oro muito. Eu costumo orar quando eu saio. Eu saio orando. E eu vou dizer uma coisa a vocês. É complicado demais. Nós queremos fazer uma oração de 10 minutos e ir para a rua e garantir que vai dar tudo certo. Que vai ser um dia de vitória. Mas o que vai fazer dar certo é você estar ligado ao dono da bênção. A palavra de Deus diz que você é um galho que está ligado ao tronco. Se você está ligado à árvore, você dará muitos frutos. Mas se você não estiver ligado à árvore, se você será um galho infrutífero, você será estéril, você morrerá. Então, o que eu estou dizendo para você, faça o que Maria faz, ore muito, ore o dia todo, ore sem cessar, como diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar. E aqui está a minha Bíblia. Sabe, lá em Atos 9:15, hoje eu li sobre Ananias ter ido orar por Paulo para que Paulo ficasse curado da sua cegueira. Paulo não via, ele não entendia que ele estava normalizando o abuso e que ele tinha escolhido o lado errado da situação. Paulo perseguia os cristãos, ele perseguia os escolhidos, ele perseguia as pessoas boas, ele perseguia a banda boa e ele estava a serviço da banda podre. Sabe, bem aí aonde você está agora, eu quero dizer a você que a banda podre geralmente é maior do que a banda boa. A quantidade de pessoas que são vendáveis, que estão apenas em busca do preço. Eles querem precificar tudo, até mesmo você. Eles querem extrair de você de alguma forma trabalho barato, mão de obra barata. O que você tem para oferecer? Se você tem algo para oferecer, eles vão tentar tirar isso de você, fazer com que você trabalhe de graça para eles e tudo mais. É verdade, Lara, é verdade.
O universo necessita de cabeças erguidas. Nosso futuro será incerto, porém debaixo da graça da força divina. Glória a Deus. Railda, obrigada por estar curtindo. Evoluindo, amém. É isso. Tudo é em torno disso. Evolução é movimento. Evolução é você sair do ponto A para alcançar o ponto B. Evolução são pulos quânticos. Evolução são despertares. Na verdade, você vai passar por outro despertar. Você despertou pela primeira vez. Mas você vai chegar a um ponto de estar conectado a tal ponto que a tua intuição se tornará cada vez mais aguçada. A sua intuição se tornará cada vez mais latente. Pessoas virão até você. Pessoas buscarão você porque verdadeiramente você será luz para a treva. Então eu estava sem ter nenhuma visão, sabe? Eu me lembro que um dia eu fui para uma festa na casa de uma prima. Uma festa de pessoas da minha família. Então ele foi comigo, sabe? E houve um momento que nós estávamos todos... Obrigada, Lara, que Deus te abençoe. Deus lhe abençoe. Você também. Nós estávamos todos na sala e os casais estavam dançando alguns e eu estava observando. Eles estavam dançando, meu padrasto com minha mãe, meu irmão com a minha cunhada e minha prima com seu esposo. E eu fiquei olhando aquilo. Então aquele homem veio e me chamou para dançar e eu fui. Então, de repente, ele levantou a minha saia e tentou botar a mão por dentro do meu vestido. A minha prima ficou tão brava, veio de lá e me arrancou dos braços deles e disse: "O que é que você está fazendo, rapaz?" Foi um momento horrível na minha vida. Eu não entendi nada. Mas se eu tivesse a visão que eu tenho hoje, acredite, eu não teria passado por tamanha humilhação. Eu não teria permitido tanta coisa que aconteceu. Às vezes eu paro para pensar e eu fico pensando, uma pessoa, um amigo faz muita falta. Um verdadeiro amigo faz muita falta. Até pouco tempo atrás, eu precisava de mais clareza psicológica. Eu fiquei com algumas sequelas, mas eu vou dizer uma coisa a você. Deus, Ele faz algo grande todo dia. Na minha vida e na sua. Porque não é fácil permanecer. Sabe, a maioria das pessoas que tiram na Mega Sena, na Sorte Grande, esses jogos você sabe como é. Então, depois de alguns anos, elas voltam a ser tão pobres ou mais pobres do que elas eram antes. Elas não estão prontas para sustentar. Elas não estão prontas para sustentar a bênção que Deus manda para colocar nas mãos dela. Sabe, eu perdi uma bebê. Eu tenho 2 filhos que viveram comigo todo esse inferno, toda essa trama maldita, toda essa trama ruim. Nós passamos por momentos bem difíceis aqui.
Não teve ninguém para socorrer, para orientar, não teve ninguém para me dizer, olha, esse cara é abusado, ele é um narcisista, ele é um pervertido. Não, mas quando eu gritei, eu passei 2 meses, eu fiz uma denúncia na internet. Então, o escândalo foi meu, foi eu que estava escandalizando. Você entende como é normalizado o abuso nesses sistemas a qual nós estamos vivendo? Jesus veio para acabar com isso. Ele veio para dar um basta. Então, obrigada, Lara. Glória a Deus. Ele veio para dar um basta a tudo isso. Isso acontece dentro das casas, dos lares, onde as crianças deveriam estar seguras. Mulato, seja bem-vinda. Que mulher linda, você também é. Você também é um lindo homem, eu creio. Eliane de Souza, seja bem-vinda. Há algum tempo atrás, se você voltar aos meus vídeos, você vai ver uma mulher bem brava, bem arretada da vida, como diz aqui no Nordeste. E agora eu estou aqui, como disse Mulato, que mulher linda. Obrigada, Mulato. Eu estou aqui tentando fazer essa obra de uma forma linda e de uma forma respeitável e de uma forma amável. Não existe outra forma de se fazer a obra do Senhor. Eu sou pastora, sabe? Eu fui consagrada. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Esses títulos não dizem nada. Na verdade, essas pessoas podem se tornarem muito perigosas. Pastores, líderes religiosos, eles estão com o poder na mão. E quer saber? No início do meu casamento, eu fui para a igreja. Eu fui para a igreja evangélica e, como diz os crentes, eu aceitei Jesus. Eu aceitei o chamado dele, entreguei meu coração, a minha alma, a minha vida e tudo que eu queria. Eu estava no primeiro amor, eu estava louca de vontade de fazer a obra, de orar por pessoas. Eu estava totalmente apaixonada por ele. Eu a vi antes ainda na revolta. Obrigada, Lara, por estar aqui comigo. Existem muitas pessoas que nem sabem que eu voltei a fazer live, sabe, Lara? Eu tive uma recaída bem forte depois da morte do meu sobrinho. Eu passei por várias coisas, eu tive um filho dado como desaparecido. Agora há pouco, eu passei por um período bem... Olha, foi uma correria. Era como se todas as forças estivessem se levantando contra mim de uma só vez. Então, eu abri uma medida protetiva também contra aquele homem e, pela 4ª vez, da medida protetiva que eu tinha aberto, eu finalmente tive coragem. Ele veio para minha porta de novo e de novo. Ele não respeitava, então eu chamei a polícia. Ele foi preso e foi para uma audiência de custódia. Ele está com a tornozeleira no pé. Eu não queria ter vivido essa história. Eu não queria que meus filhos tivessem passado por isso. Eu não quero que nenhuma criança passe por esse tipo de coisa. Eu não quero que você passe por isso e normalize alguém que diz que te ama e lhe adoece todos os dias. Essas pessoas são mentirosas, patológicas. Essas pessoas defamam você. Essas pessoas, elas lhe ignoram, lhe silenciam. Ninguém jamais. Você fez certo, amiga.
obrigada. Eu hoje vejo os meus filhos sequelados, os dois, todos dois. Um tem 33 e outro tem 31 anos. Eles nem sabem que estão doentes. Eu não sabia, eu não acreditava, eu não queria acreditar que eu tinha ficado doente. E eu fiquei com algumas sequelas, mas eu creio que Deus, Ele vai me permanecer de pé, Ele vai me manter de pé, Ele vai fazer com que cada vez mais pessoas despertem desse sono. Porque quando você verdadeiramente vê, você é luz. Nenhum cego pode criar a capacidade de guiar outro cego. Tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus. E não tenha medo de se transformar. Eu já fui várias vitórias aqui no TikTok, nessa plataforma. Eu já fui várias vitórias, pode acreditar. Eu já estive aqui de várias formas diferentes de falar, várias maneiras, porque desde que eu comecei o meu despertar, que eu tinha muita vontade de abrir uma live, mas você sabe, tudo no tempo. Então hoje eu estou aqui contando a minha história. E houve um tempo que eu já estava contando a minha história e aquele homem ainda estava aqui dentro dessa casa. Tudo aconteceu aqui mesmo, dentro desta casa. E você não tem ideia do quanto as paredes falam, de quanto as paredes gritam. Você tem que ser muito forte para ressignificar tudo, todos os dias. Eu gostaria muito de sair daqui e ir para outro lugar, mas... Quer saber, eu tive muito prejuízo financeiro. Eu tive a minha vida financeira completamente arruinada. Para ter certeza absoluta do que eu estou falando agora com você, eu tive que passar pelo processo. Para dizer a você que não vale a pena você ser o servidor. Todo relacionamento tem que ser de troca. Se só você se doa, existe alguma coisa errada acontecendo aí. Uma coisa bem errada. Eu sou terapeuta. Eu atendo online. E atendo também pessoalmente na minha casa. Eu não atendo a domicílio. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Quando eu fiz o meu primeiro curso de terapia, então eu levei um choque. Eu disse, meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Eu estava num período de uma dissonância cognitiva muito grande, porque depois de 25 anos, houve um dia que, mesmo sofrendo a violência medicamentosa, eu acordei e vi. Eu estava... Eu estava sendo violada por aquele homem dentro da minha casa, em cima da minha cama, e não era outro. Passei pelo processo, um processo violento, um processo bem violento, mas uma coisa eu quero dizer. Gonçalino, boa tarde, Gonçalino, acertei hoje. Obrigada, Maria. A gente curte essa live em nome de Jesus. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Gonçalino. Homem, só te vi agora. Vixe, Maria, eu tô ficando muito abestalhada. Quando eu tô aqui na frente, eu tô falando para vocês,
Esse, para mim, é um dos maiores prazeres do mundo. Eu tenho muito amor de trazer essa palavra de revelação. Obrigada, Pedro. Que Deus te abençoe. Que você também seja abençoado. Uma boa tarde, amigo. Para você também, Pedro. Que Deus te cubra de bênção. Glória a Deus. Então, eu acordei e vi. Mas sabe aquela coisa? Não, foi só hoje, eu nunca tinha feito isso e, na verdade, foi eu que lhe acordei. Era uma coisa tão completa, tão complexa e tão mentirosa, tão agressiva. Então eu já vinha pensando, meu Deus, eu acho que não é possível. Mas aí eu não conseguia mais me levantar da cama. Eu fiquei isolada dentro de um quarto durante 14 anos. E foi tempo bastante para ele contar uma história mirabolante. Então, quando eu voltei para mim, eu estava sozinha. Casey, seja bem-vindo. Adri, seja bem-vindo. Eu estava sozinha, estava isolada, sem amigos, sem trabalho. E agora? E agora tudo que você tem que fazer é acreditar em Deus. Recomeçar a sua vida longe de quem adoeceu você, de quem maltratou você, de quem mentiu e traiu você. Tudo que você tem que fazer é manter distância, porque essas pessoas, elas não se curam. Elas adoecem outras. E você não pode se dar o luxo de achar que você é inteligente demais e com você não vai acontecer isso. Tarô, Deise, seja bem-vindo. Batista, seja bem-vindo, Gilvana. Porque o padrão de comportamento dessas pessoas é altamente adoecedor. E ninguém sai sem sequelas desse jogo. Nunca ignore as bandeiras vermelhas. Um homem que não tem respeito por uma noiva, por uma namorada, pela mãe, pela família. Um homem que não tem respeito por uma ex-namorada, que fala mal da ex-mulher. Um homem alcoolizado, um homem que não paga suas dívidas, um homem mentiroso, preguiçoso. Você pode ser mulher ou homem, eu não estou aqui falando só com as mulheres, eu estou falando, quando eu falo do homem, eu estou falando do ser humano. E você sabe que existem mulheres assim também. Existem mulheres que elas simplesmente querem tirar proveito. Elas não são, na verdade, as mulheres que estão procurando um esposo, elas estão procurando um banco, um cartão de crédito com limite alto. Na maioria das vezes, os relacionamentos estão descompensados, gente. E o que eu quero dizer para você é que tem muita vida para viver, que a vida é muito bela, a vida é muito grandiosa. Para que você perca o seu tempo com alguém que não está lhe honrando, com alguém que não permite que você se sinta amada, com alguém que não permite que você seja verdadeiramente quem você é. Essa pessoa não suporta o teu brilho. Elas são invejosas patológicas. E por incrível que pareça,
Foi por causa disso que Jesus teve que descer, porque ele ouviu o clamor da terra. Roma era o império mundial naquela época. A civilização conhecida, Roma era o império primordial, principal e mundial. E o próprio sistema. Danda, seja bem-vindo. Em nome de Jesus, acaba de receber o selo de presenteador número 2. Eu vou permanecer com a minha verdade até o fim. Eu vou continuar dando esse testemunho em nome de Jesus. Essa pessoa era um homem que se dizia pastor evangélico, advogado, acima de qualquer suspeita. E tudo que eu tenho para lhe dizer, não confie nos homens. Obrigada, Danda, por estar curtindo a minha live. Sou de Ubaitaba, Bahia. Que legal! Ubaitaba, Bahia. Glória a Deus. Eu já estive na Bahia, mas só na Bahia mesmo. Não estive em outras cidades. Passei por elas, mas não estive. Na verdade, passei pelo centro. E é um lugar lindo. Ali, aquele elevador onde tem aquela área da Cidade Velha também, é tudo muito lindo. O Farol da Barra. Obrigada, Danda. Um beijo para os baianos, um beijo para a Bahia. Eu quero mandar um beijo para todas as pessoas que eu acompanho como terapeuta. Se você precisar de uma terapeuta, me procura. Os meus preços são acessíveis. Eu quero mandar um beijo para todos os portugueses, para Portugal, para Itália. Eu tenho clientes nesses locais. Eu amo a terapia e quero dizer uma coisa a você. Você merece. Eu conheci a capital. É isso mesmo, Salvador. Eu sou de Pernambuco. Nordeste também. Aqui a gente fala oxente, eu não sei aí. E aqui a gente fala com um sotaque bem peculiar. Eu acho bonito o sotaque de vocês baianos, gente. Eu acho muito bonito. Lá ele, né? Mas eu acho tão engraçado como no oxente também. Ai, o nosso Nordeste é maravilhoso, é grandioso demais. É bonito demais para você deixar de viver tudo isso que Deus deixou pra gente aqui na nossa terrinha. O forró pé de serra, sabe? Uma boa cavalhada. E tudo que você tem que entender é que você nasceu para viver. Você não nasceu para sobreviver. Você não nasceu para viver assustado. Você não nasceu para ser dizimado, pisado, humilhado. Você nasceu para ser uma história de sucesso e de superação. Sou filha da tempestade e sem medo caminho. Haveremos de nos multiplicar. Venho da terra do gelo. Que bonito, Lara, que você escreveu agora. Eu não sei se essa fala é sua. Eu também venho da terra do gelo, aonde muitas vezes
Te admiro também, desde já. Lara, seja bem-vinda em nome de Jesus. Val Lima, seja bem-vindo. Hilda Falcão, seja bem-vindo. Então, Jesus, ele chegou dentro do templo e viu toda aquela hipocrisia. Nada mudou de lá para cá. Você chega nas igrejas e agora o comércio tornou-se o próprio ser humano. Eu quero dizer uma coisa a você que você não sabe, mas você não vai esquecer o que eu vou lhe dizer agora. Entenda, a igreja é você. O templo de Deus é você. A palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então os discípulos chamaram Jesus para ver aquele templo que Salomão tinha construído. E Jesus disse: nada disso vale a pena. Isso é só pedra sobre pedra. E na verdade não ficará pedra sobre pedra. 70 anos depois que Jesus falou aquilo, aquele templo fluiu, caiu por terra, foi destruído. A palavra de Deus se cumpriu. Mas o templo verdadeiro, a verdadeira igreja é você. E se você tem que ter um encontro com Deus, é para dentro. E o seu pastor, quem é? É Jesus. O seu pastor é Jesus, não existe outro. Pai, Filho e Espírito Santo, tudo bem. Você tem outra religião, não me importo com isso. É o mesmo Deus, só muda o nome. Como é o nome do seu? É o mesmo do meu. Porque você pode chamá-lo pelo outro nome, mas é uma ignorância brigarmos por causa de deuses, porque não existe Deus e só existe um em todo o universo. E você é a centelha divina, vivendo uma experiência aqui nesse plano. Um único Deus em nossas vidas. Desde que você esteja trabalhando para o bem, para ajudar pessoas, para libertar pessoas, desde que você esteja fazendo a vontade de Deus aqui nesta terra, o que Deus ele vai fazer é glorioso, é grandioso na sua vida. Bote uma coisa na sua cabeça. Eu sou uma pastora, eu já vi tanta coisa. Eu já vi um pastor perguntar para outro: eu vou comprar a sua igreja, mas quantos membros é mesmo que tem lá? E qual é a média do dízimo por mês? Então era como se ele estivesse comprando um curral com muito gado lá dentro. Ele queria a quantidade maior de gado possível. Eu escutei eles acertarem tudo isso bem ao meu lado, na mesma mesa que eu estava sentada escutando aquela conversa tão pesada. Danda, obrigada por estar curtindo. Em nome de Jesus, manda um presente, manda uma rosa branca. Hoje a minha meta são 50 rosas brancas e eu creio que nós vamos bater essa meta em nome de Jesus. E eu agradeço a você. Vocês que eu estou aqui, são vocês que fazem com que eu me mova todos os dias. É por causa de muitos de vocês que chegam aqui, compartilham, curtem. É por causa de vocês que chegam aqui e dizem assim: Vitória, continua, não pare. Eu aprendo com vocês também. Muitos de vocês já chegaram aqui e já confortaram o meu coração e a minha alma. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigada, Silvia, compartilhou o vídeo da live. Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus. Gonçalino, seja bem-vindo de novo. Cleide Maria, seja bem-vinda. Obrigada mesmo, Silvia, por ter compartilhado. Gente, compartilha.
Eu quero que vocês façam uma coisa também. Curte essa live. Comenta com os amigos. Compartilha com outras pessoas, republica se você puder. Eu não sei, mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Vocês têm me ajudado a permanecer. Eu ficarei, Lara. Eu ficarei debaixo dessa promessa, pode acreditar. Eu peço a Deus que Ele me dê cada vez mais visão, mais luz, mais entendimento, mais capacidade, porque eu vejo muitas vezes pessoas que entram aqui e elas estão arrasadas. Então elas me pedem uma palavra, elas pedem: Vitória, profetiza sobre a minha vida, tira uma palavra na Bíblia. Então eu oro. Eu oro por essas pessoas aqui. Eu digo para elas: você pode fazer a Santa Ceia do Senhor e em memória do Senhor na sua casa com sua família. Essas coisas não pertencem aos pastores, pertencem a você. Silvia acaba de receber o selo de presenteador número 3. Obrigada. Obrigada em nome de Jesus. Gente, em nome de Jesus, manda uma rosinha branca para eu bater minha meta. Obrigada, Silvia. Agora que eu me lembrei da minha meta, gente. São 50 rosas vermelhas. Gente, em nome de Jesus, eu tenho uma hashtag. Essa hashtag é Vamos Iluminar o Mundo. Tudo que eu quero fazer é colocar dentro de cada sala de aula um professor responsável pelo autoconhecimento. As pessoas precisam saber o que é um narcisista, o que é um abusador, o que é um sociopata e o quanto essas pessoas estão convivendo em sociedade e o quanto essas pessoas estão prejudicando outras pessoas. Obrigada, Silvia. Eu também fico muito grata em nome de Jesus. Silvia acaba de receber o selo de presenteador número 3. Obrigada. Solange Batista entrou. Seja bem-vinda. Obrigada, Silvia, por querida. Então, de repente, bem de repente, quando você menos espera, tudo pode acontecer. Então, naquele dia eu acordei, eu vi o que estava acontecendo, eu não quis acreditar, continuei na dissonância cognitiva, eu já estava bem doente, eu estava muito doente mesmo. Eu estava doente ao ponto de eu não acreditava que eu poderia mais voltar. Eu não acreditava mais que eu tinha condições de conviver de uma forma normal dentro de uma sociedade. Eu não tinha coragem, eu não sabia que eu era tão forte quanto eu sou. Eu quero dizer uma coisa a você. Hoje, eu estou morando só. Os meus filhos já são adultos. E eles seguiram o caminho deles. E o que eu tenho para lhe dizer é que eu amo meus filhos. Eu sou grata a Deus por tudo que eu tenho, por tudo que Deus tem me libertado, por tudo que Deus tem feito na minha vida. E eu acredito que você deve ser também, porque Deus, Ele está trabalhando, Ele vai trabalhar, Ele vai fazer algo extraordinário para te mover daí. Obrigada, Silvia, por ter compartilhado o vídeo da live. Eu fico muito feliz. Obrigada por estar compartilhando. Que Deus te abençoe. Então, o tempo passou
E hoje eu tô com 59 anos. Se você entrar no meu perfil, você vai ver. Eu estou sem filtro em vários vídeos. Eu vou fazer 60 anos em fevereiro. E em fevereiro. E em fevereiro vai fazer um ano que aquele homem botou uma tornozeleira no pé, porque ele ainda vinha gozes ao ponto de não sentirem. Eu já tenho 75, mas nós estamos vivas. E se nós estamos vivas, nós precisamos viver. Silvia, nós não estamos aqui para ser sobreviventes. Nós sobrevivemos para vivermos. Não sobrevivemos para sobreviver. Sobrevivência. Nós estamos sempre acionando o botão da defesa, estamos bravas, estamos... Acredite, Deus ainda tem algo contigo. Ele tem algo comigo também. Independente do que você passou, de toda a sua história, prossiga, continue fazendo a sua busca. E não desista de ser melhor amanhã do que hoje. Vocês são os caras do vagão. Vocês são as pessoas que tocam o mundo e que fazem as coisas acontecerem. Você pode não entender, mas o que eu estou lhe dizendo neste momento é... Espiritualmente sempre somos. O espírito nunca envelhece. Nós permanecemos numa idade onde nós queremos conquistar, realizar sonhos, fazer viagens, e são tantas coisas que você quer fazer pelos seus familiares, pelos seus netos, e muitas vezes você queria proporcionar algo especial para alguém. Mas antes de qualquer coisa, faça isso por você mesmo. Se coloque em primeiro lugar sem ter medo e sem ter culpa. Porque sempre que você se coloca em primeiro lugar, você vai se colocar em primeiro lugar, você vai se colocar em primeiro lugar, você vai... Eu estava sempre ocupada trabalhando e correndo de um lado para o outro e cuidando de tudo. E isso não é justo. Se você está dentro de um relacionamento onde você sempre é a última pessoa na colocação, acredite, você está vivendo um relacionamento descompensado. É necessário aí um tratamento, uma terapia, uma boa conversa, ou quem sabe até quebrar o ciclo. Se afastar para sempre e se manter distante, porque você não fica bom ao lado de quem te adoeceu. E quem adoece uma pessoa sabe exatamente o que está fazendo. Quem adoece uma pessoa sabe exatamente o que está fazendo. Não tenho ninguém. Não tenha medo. Você tem a si mesma. E acredite. Isso é o bastante. Cuide-se o melhor possível. Faça o melhor que você puder. E se puder, socorra a outros também. Um amigo, muitas vezes, é mais chegado do que um irmão. Você é de onde, Silvia? De onde você é? Onde você mora? Zuleide Santos, seja bem-vinda.
uma tia minha, ela já faleceu. Essa minha tia, ela era alcoólatra. Eu venho de uma família que tem vários problemas. E eu comecei a sofrer o abuso, acho que antes de nascer. Sabe, a minha mãe me disse uma vez que quando ela estava grávida, ela tomou um monte de chá. Ela tentava que eu não nascesse. Então, ela também veio de um lar difícil e de uma história difícil. Hoje eu sei que eles fizeram o melhor que podiam, mas eu cheguei a culpá-los, porque eles não sabiam como era. Eu também pisei na bola com os meus filhos. Nenhuma mulher que vive com um ser humano assim, ela consegue se manter uma mãe da maneira que ela gostaria verdadeiramente de ser. Hoje meus filhos estão sequelados. Eles foram prejudicados em todas as áreas da vida deles, financeiramente também. Eu vi a bandeira quando você falou pela primeira vez. Silvia acaba de receber o selo de presenteador número 2. Obrigada, querida. Entrou de novo. Obrigada, gostosa. Agora consegui ler teu nome direitinho. Então tudo que nós precisamos é continuar. Porque nós podemos ter toda a vida que queremos. Você é eterno, sabia? Você pode dizer, não, nós somos passageiros aqui. Aqui somos passageiros. Mas entenda, Deus, Ele vai sustentar você por uma eternidade. Então é por isso que eu digo a você, vale a pena fazer essa obra e vale a pena se melhorar. Porque eu não sabia o que eu sei hoje. Boa noite, Diná. Que Deus te abençoe, meu querido. Glória a Deus por você estar aqui. Boa noite, Pedrinho. Amém, Diná, amém. Glória a Deus. Que bom que você chegou. Vitória aí, receba em nome de Jesus. Nós estamos no 7º dia da novena, Diná. Nós estamos no 7º dia da campanha de oração, do trabalho de oração, do trabalho onde nós estamos energizando, consagrando a água, o vinho, o pão. Andamos sempre a aprender, é verdade. Nós estamos sempre aprendendo. Sabe, eu estou fazendo essa campanha nessa live. Eu sou uma pastora e eu estou fazendo uma campanha de oração por todos vocês. Uma campanha onde eu unjo a água, eu consagro o vinho, o pão. Então, se você quiser servir uma santa ceia entre amigos ou junto com a sua família, traz o pão, o vinho, traz a água. Eu vou ungir aqui, você vai aprender e quem aprende não depende. Entre você e Deus não existe mediador. Nós, pastores, temos só o título, mas o verdadeiro pastor é Deus. Nós não temos essa capacidade, imagine você. Nós somos só a liderança. Estamos ali apenas para administrarmos a igreja, levarmos a palavra, intercedermos por você, mas não podemos dizer a você o que você tem que fazer, qual a sua escolha sexual. Isso é problema seu e de Deus. Qual a sua escolha de religião? Isso é problema seu e de Deus. É a sua escolha no final. Então, não se deixe levar como as massas, como se você fosse apenas
uma manada sendo tocada para cair logo à frente num precipício abaixo. Não permita que ninguém brinque e que ninguém gaste o seu tempo e nem a sua energia. Porque quando for a hora de você fazer para você mesmo, você tem que ter energia para fazer para você. Obrigada, Silvia, por tudo. Andamos sempre a aprender, é verdade. Obrigada por estar curtindo. O que nós temos que fazer é perseverar, é continuar e levar sempre essa pegada de acreditar. Eu não sei com quem você trabalha. Danda acaba de receber o selo de presenteador número 2. Obrigada. Eu não sei qual é o seu trabalho, eu não sei com que você trabalha, mas uma coisa eu vou te dizer. Abençoe o que você faz todos os dias e faça da melhor maneira possível. Se você tem, não importa qual seja a fonte, mas que seja legal, que seja algo da vontade de Deus, que seja lícito, que Deus te abençoe, que Deus te cubra de bênção, que outras pessoas se levantem num propósito de socorrer, de se aproximar. Sou reformada. Glória a Deus, Silvia. Que bom. Silvia acaba de receber o selo de presenteador número 2. Obrigada, Danda, por estar curtindo. Obrigada, Silvia. Deus vá em frente, avance. E olhe, observe as bandeiras vermelhas. Você sabe, muitos de nós já aprendemos que as pessoas usam máscaras. Sabe, a Bíblia não diz que os irmãos serão todos uma bênção na sua vida, mas a Bíblia diz que existe amigos melhor do que irmãos. Deus muitas vezes manda para nossas vidas um amigo, um socorro bem presente na hora da tribulação. Luna, seja bem-vinda, Luna. Larissa, seja bem-vinda em nome de Jesus. Eu tenho pedido a Deus que me mantenha de pé. Eu tenho pedido a Deus que lhe mantenha de pé. Eu tenho pedido a Deus que me dê sabedoria para fazer essa campanha e para dizer a você que você foi chamado para levar a mesma mensagem que Jesus levou. Receba nessa tarde a unção. Eu estou ungindo agora a água do teu bebedouro, a água da tua casa, toda a água que tiver disponível aí para você usar. Use essa água para tomar um banho de limpeza, para fazer uma limpeza espiritual na tua casa. Joga, profetizando, abençoando. Rose, seja bem-vinda, Rose. Ensinando, declarando, profetizando que todo mal já caiu por terra em nome de Jesus, toda seta maligna já caiu por terra em nome de Jesus. E Deus nessa tarde Ele está curando a tua vida emocional, Ele está curando a tua vida em todas as áreas que você puder imaginar. Deus Ele está entrando com providência e está te dando vitória. Amém, Lara, amém, receba da parte do Senhor, porque Deus, Ele está abrindo portas. Deus, Ele quer te abençoar e vai. Então, somente creia e não espere, não acredite. Quando determinadas pessoas se levantarem para lhe puxar para baixo, dizer que não vai dar, tome posse, porque Deus está presente na sua vida para te dar além do que você pensa que merece. Você é imprecificável e você merece mais do que você pensa que merece. Você é maior do que você pensa. Sabe, o gigante não era Golias. O gigante era Davi. O gigante é você. Deus, Ele está te dando livramento
Lara, livramentos e justiça. Glória a Deus. Receba, minha amiga. Receba em nome de Jesus. Eu estou agora ungindo, consagrando pelo poder do Espírito Santo. Não pelo meu. Eu sou apenas um canal de bênção aqui. Fé, força e sabedoria divina. Glória a Deus, Lara. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tome posse cada um de vocês. Tome posse cada um de vocês, porque Deus está te abençoando, não eu. Deus, ele tem um poder para te abençoar e toda a honra e toda a glória seja dada a ele. A tua espiritualidade é muito forte. A tua espiritualidade te trouxe até aqui. A tua espiritualidade está latente. Ela está latente. Ela quer se externizar, exteriorizar. Dê um mergulho para dentro, entre em busca, entre em consagração, entre em oração, vá para águas mais profundas, deixa Deus trabalhar você, não tenha medo do que virá, Deus é contigo e nada te faltará, o Senhor te levará para águas tranquilas e vai te dar vitória em nome de Jesus. Receba. Eu vejo Deus operando sem bisturi, eu vejo Deus te operando agora. Eu vejo Deus arrancando esse mal. Eu vejo Deus fazendo essa cura nesse 7º período de oração, nessa live. Eu vejo Deus fazendo milagre nessa live. Eu vejo, em nome de Jesus. Receba, receba. Eu estou quebrando agora todo trabalho de macumba, toda magia negra, toda negatividade, toda obra negativa. Receba a vitória. Tudo está sendo quebrado, queimado e destruído pelo dono da bênção, que é Jesus, que é Deus, independente da tua religião. Eu te abençoo. Eu te abençoo em nome de Jesus, meu irmão. Você é a igreja. Você é a verdadeira casa de Deus. E quer saber? É inexplicável. Você é a casa de Deus, mas Ele também mora dentro de você. Você também mora dentro dele. Porque Deus, Ele é tudo, Ele contém tudo e contém todos. E acredite, você está contido dentro dele. Porque aonde você buscá-lo, no mais profundo abismo, lá Ele estará. Deus penetra, permeia e completa. Tome posse dessa palavra. Ele está te completando agora. Nanine, seja bem-vinda. Em nome de publicar-se a live, obrigada, em nome de Jesus. Então Deus, Ele nesse momento está fazendo algo que alguém não quer que seja feito. Algum impedimento possa ter se levantado sobre a tua vida, mas eu quero que você saiba, a sua guerra não é contra as pessoas, mas é contra o espírito. A sua guerra é espiritual. Viver é espírito. Você não é esse rosto nem esse corpo. Você é um espírito que habita aí dentro. E pode ter certeza, você é a casa de Deus. Glória a Deus por hoje. Glória a Deus por mais um dia. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Fátima Silva, muito obrigada por ter curtido. Em nome de Jesus. Silvia, muito obrigada. Daniele, seja bem-vinda. Marinete, seja bem-vinda. Nanine, obrigada por estar curtindo. Nanine. Naline. Mulher, o teu nome é lindo. Eu acho muito bonito. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que nesta noite você tenha a capacidade de fazer uma oração diferente. Que nesta noite, ainda hoje, com esta água que eu acabei de abençoar aí na tua casa, a vitória, cheguei depois da água, depois da oração. Receba agora a oração todinha que eu fiz ainda agora. Receba agora toda a unção que Deus, Ele está derramando sobre cada um de nós nessa tarde. Ele está derramando sobre você também. Tome posse, porque você também será abençoada.
Tome seu banho de limpeza, faça a limpeza dentro da sua casa. Peca-se no pensamento. A gente peca até pensando, não é verdade? É verdade mesmo, Silvia. Você está certo. Lara, sim, estou a jejuar em função de quebra de demandas. Sou instrumento de Deus e sou tempo de fé. Glória a Deus, Lara. Tome posse. Tome posse. Nós vamos sair dessa campanha de posse de vitória. Algo extraordinário vai acontecer. Deus vai mover céus, terras, pessoas. Ele vai mover, Ele vai fazer com que eventos aconteçam para te abençoar. Busque em Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, Lara. Que Deus te abençoe. Silvia, que Deus te abençoe. Núbia, seja bem-vinda. Todas vocês, em nome de Jesus, eu quero agradecer cada um que entrou, cada um que me presenteou, que curtiu, que republicou, que compartilhou. Eu só quero te agradecer e dizer para você uma coisa: permaneça de pé em Cristo, permaneça no amor e não tenha medo de continuar crescendo. Não importa a sua cor de pele, não importa quanto você tem no bolso, não importa quantos anos, não importa qual país, Deus é na tua vida, Ele é contigo. Você coloca a bênção aqui, eu estou colocando a bênção aqui na minha mão, estou abençoando agora Portugal, eu abençoo agora Itália, eu abençoo agora as Américas, eu abençoo agora em nome de Jesus, Senhor, coloca nas minhas mãos. Cada um de vocês que estão aí agora, recebam em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fica na paz, gente. E amanhã eu vou estar aqui às 3 horas em ponto. Se você quiser fazer parte do grupo do Verdinho que eu tenho, entra no meu perfil, está lá na minha bio. Entra e quando você entrar, você vai saber exatamente o que fazer para entrar no grupo de mentoria, tá? Eu sempre salvo as lives e deixo disponível lá no grupo. Beijo de vitória, eu amo vocês. Vamos iluminar o mundo e orarmos a Deus para que ninguém passe pelo que você passou, pelo que eu passei, e que tudo isso se torne um lugar muito mais leve de se viver. Em nome de Jesus, fica na paz. Gente, boa noite para todo mundo. Que Deus te abençoe sempre. Obrigada. Eu estou com sede, estou com fome. Mas eu vou terminar a live, mas já estou com saudade, gente. Volta todo mundo amanhã, em nome de Jesus.